agora, a favor ou contra? Ou não é bem assim? Jornal Jangadeiro. Debate. 10h10. Após a aprovação por ampla maioria na Câmara, 408 votos a favor, 67 contra. Governistas e oposição votaram juntos, inclusive, o projeto que cria novas leis, novas regras na lei da improbidade administrativa, seguiu para a análise dos senadores. Mas, por um lado, há quem diga que a medida corrige distorções da lei aprovada há 30 anos e em vigor atualmente, por outro lado, há fortes críticas ao texto aprovado no sentido de que aumenta a impunidade no país. Um dos pontos polêmicos é que trata da questão do dolo, para que um caso seja considerado crime de improbidade. Os gestores atualmente podem ser condenados, mesmo que não haja comprovação de sua intenção de causar danos aos cofres públicos. A mudança defende que esses gestores não sejam punidos, por exemplo, por um erro sem intenção. É para discutir esse assunto que a gente agora convida ao debate duas figuras importantes da política, os deputados Heitor Freire, do PSL, José Ayrton Cirilo, do PT, a quem agradecemos a presença conosco no Jornal Jangadeiro, aqui da Jangadeiro Band News. Bom dia para os senhores. Eu que agradeço, Mata, e bom dia a todos os ouvintes da Bandeirantes, e abraçar e cumprimentar meu colega aí, Heitor Freire, esse amigo aí simpático, mas de grandes divergências ideológicas e políticas, mas de grande amizade pessoal. Heitor, bom dia, deputado. Nonato. Bom dia, Nonato. Bom dia a todos da Band News, todos os ouvintes. Bom dia ao colega deputado José Ayrton. Como ele disse, nós temos grandes debates acalorados. Estamos em campos opostos, partidários ideologicamente, mas o respeito está acima de tudo. E assim nós temos essa boa convivência na casa. O debate, ele é sempre saudável para a nossa democracia. Então, muito obrigado a todos que acompanham e é uma honra, satisfação estar aqui. Ok. Eu já coloco em discussão, os senhores divergem quanto à mudança na lei da improbidade administrativa? Vou começar pelo Cirilo. José Ayrton, Nonato, né? Porque eu gosto de ser chamado de José Ayrton. Cirilo José Ayrton, pois não. É meu sobrenome. Mas dizer o seguinte, Nonato, e a todos que estão nos assistindo, eu entendo que nós aperfeiçoamos a Lei 64 de 90, que é a Lei de Improbidade Administrativa, e esse projeto de lei, ele corrige, na minha leitura, distorções, e os gestores estavam sendo apenados com inelegibilidade em decorrência de pequenas infrações sem dano ao erário, e por isso a lei veio para aperfeiçoar, porque na verdade ela aquele gestor que for apenado apenas com multa, com pequenas infrações sem dano ao erário e simples caráter formal, e sem atuação dolosa do administrador, na verdade, ele não pode estar sendo imputado inelegível, na minha leitura, e por isso que a lei veio corrigir e evitar mais distorções na interpretação, no julgamento, e evitar também divergências e decisões desproporcionais ante ao fato concreto. Ao meu ver, é uma lei que aperfeiçoa a legislação da inelegibilidade. Deputado Heitor Freire, o senhor também tem a mesma opinião? Não, eu já vejo de forma totalmente contrária. Eu sou um grande defensor da lei de improbidade administrativa. Eu acredito que o brasileiro ele está cansado de tanta patada na cara, de tanto maldeza de utilização do dinheiro que é do povo, do pagador de impostos. Eu acredito
que essa alteração na lei de improbidade administrativa é um tremendo de um retrocesso. Ela favorece a corrupção, favorece a impunidade, favorece o nepotismo, beneficia condenados. Nós temos graves alterações que o povo, a sociedade não concorda. Por exemplo, o texto ele limita prazos de ressarcimento aos cofres públicos. Então, quem roubou, quem desviou, ele tem que ser tomado desses bens, não importa em quanto tempo. Outra coisa, limita o tempo que o Ministério Público ele pode investigar. 180 dias. Já existem casos aí de prefeitos, eu estou dando um exemplo de prefeitos, mas tem outros ordenadores de despesas que, quando terminam sua gestão, eles jogam fora, apagam documentos, e ali o Ministério Público, para investigar, precisa de mais tempo. Então, 180 dias, com renovação de mais 180 dias, é muito pouco. Outra coisa, limita o tempo mínimo para perda de direitos políticos. Também ele vincula somente aquele cargo. Por exemplo, o cara foi prefeito 2 vezes, cometeu a improbidade, aí ele vai poder ser senador, deputado federal, governador, presidente. Isso está errado, tem que caçar todos os direitos políticos. Então, eu acho que foi um tremendo de um retrocesso. Contra, e sempre votei contra isso aí, e sou contra a corrupção sempre. Olha, eu queria deixar claro que todos nós somos a favor da lei de improbidade administrativa. A lei da improbidade foi uma grande conquista que nós tivemos na sociedade brasileira. Isso é inegável, porque ninguém concorda que nenhum gestor que comete delito, que faz desvio de recurso público, quem é que concorda? Todo mundo quer que esse gestor seja, tendo as contas rejeitadas, ele seja inelegível. O que essa legislação que nós aprovamos, e eu posso falar porque eu fui prefeito 2 vezes, e, infelizmente, por algumas falhas, pequenas falhas, algumas, por exemplo, quando o gestor comete uma tecnia, ele é multado. O que é uma tecnia? Uma falha meramente formal, técnica, que não envolve questão de desvio, que não envolve dolo, que não envolve tensão de nenhum dano ao erário público. Então, ele é apenado com a multa. Então, a lei da improbidade, ele tornava inelegível o gestor que fosse apenado com multa por qualquer situação. O que essa lei coloca bem claro é que há uma distinção clara entre um gestor que comete desvio de dinheiro público, que tem conta rejeitada em função de dolo, de intenção, de desvio, de roubo, qualquer outra ação dolosa que traz prejuízo ao erário. Claro que ele tem que ser apenado e tornado inelegível. Agora, se um gestor, por falha da própria gestão, sem dolo, mas por mera tecnia, ele é multado, a lei retira essa inelegibilidade no caso dele ser multado sem dolo. Então, é algo mais aperfeiçoado, que evita se cometer injustiça e distingue o joio do trigo, aquele que, de fato, cometeu dolosamente a infração, que teve as contas rejeitadas porque houve desvio do dinheiro público. É claro que esse gestor ele tem que ser apenado com rigor da lei e ser tornado inelegível. Agora, uma pessoa que cometeu falha, que foi uma falha meramente técnica, com pequena infração, sem dano ao erário, sem intenção mesmo, é evidente que você não pode comparar, porque é desproporcional. As coisas não podem ser tratadas, um pequeno delito, uma pequena falha, quem comete esse tipo de irregularidade meramente formal. Então, a lei veio aperfeiçoar, veio clarear isso, veio fazer essa correção e evitar decisões divergentes, desproporcionais, ante ao fato concreto da legislação. Então, é preciso, meu colega Heitor, saber essas distinções para a gente não cometer injustiça. A pior coisa do mundo é a gente ser injusto e cometer injustiça com quem efetivamente não cometeu o delito e foi apenado
meramente com uma multa. Então, eu votei a favor porque eu acho que foi aperfeiçoar, melhorar a legislação, e com isso eu não estou sendo, pelo contrário, eu quero que a lei puna rigorosamente todos os gestores que cometem irregularidade de forma dolosa e causa prejuízo e dano ao erário público. Eu respeito a opinião do deputado José Ayrton, mas eu continuo discordando, porque, para mim, não tem roubinho e roubão. O cara roubou, pode ser em atecnia, pode ser sem... Não, mas essa questão aí, Heitor, não envolve roubo, não. A questão é... A questão está pagando com essa falha. Essa lei foi aprovada para aperfeiçoar quem foi apenado com multa. Não é com roubo, não. É diferente. Há uma definição meramente... Só pediu o entendimento de vocês para o público, para o ouvinte, o internauta. Ele tem a noção. Nós estamos ouvindo vocês dois ao mesmo tempo. E é preciso a gente clarear isso para a opinião pública, para não confundir, né, pequenas falhas com multa, com erro, do ponto de vista técnico, formal, de roubo de desvio. Eu vou levantar minha mão para falar também. Deixa eu pedir só ao deputado José Ayrton Cirilo que a gente dá oportunidade mesmo de tempo a ele, mas que evite, pode até realmente pedir a uma parte na ocasião para levantar um questionamento, mas os dois falando ao mesmo tempo causa danos ao ouvinte que está nos acompanhando. As vozes de vocês acabam sendo não sendo bem ouvidas. Tem internauta reclamando, nem deixa um falar, o outro fala depois. Quero agradecer a muitos internautas que estão conosco através do YouTube, estão também participando, e você acompanha esse debate pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Twitter, do Jornal Jangadeiro. Deixa eu dar um tempo aqui para o Freire, que ele foi interrompido pelo José Ayrton. Pois não, Freire? Como eu estava dizendo, o povo paga o preço de qualquer maneira. O gestor, ele tem muitos técnicos, assessores, procuradores, ou seja, pessoas qualificadas para proteger a sua gestão. Então, não importa a intenção, se tem dolo, se não tem dolo, se a pessoa passa num sinal vermelho, ela recebe uma multa. Então, ela tem que pagar por isso. Ou seja, não tem roubinho e roubão. Não tem essa falha. Você claro, o crime. Claro que... Deixa eu terminar. Não existe essa ciatecnia, se não teve a intenção. Transformar o crime imprescritível é você dar brecha para a impunidade. Então, o brasileiro já cansou disso. Nós já cansamos de apanhar tanto. E nós sabemos que isso foi feito a toque de caixa. Foi colocada a urgência em 24 horas, foi colocado para aprovar e foi aprovado. Então, assim, é errado isso. Não teve nem debate na casa. A sociedade só ficou sabendo depois que a lei foi aprovada. Então, transformar um crime desse em imprescritível, você abrir brecha para o nepotismo, dizer, olha, só é nepotismo quando os órgãos, as instituições provarem que teve a intenção da ilegalidade. Não tem. Se você coloca pai, mãe, cunhado, tio, entendeu? Na gestão, a pessoa sem estar qualificada, é nepotismo e tem que pagar por isso. Então, eu continuo contra, respeito a sua opinião, deputado José Ayrton, mas sou totalmente contra, isso abre brecha para a corrupção e o brasileiro, de fato, está cansado disso, de tantas desculpas desfarrapadas. Não, isso foi simples e tal. Limitar o tempo que o Ministério Público pode investigar em 180 dias é muito pouco, a gente sabe que é pouco. E muitas vezes os desdobramentos dessas operações e investigações só acontecem com 1, 2, 3, 4 anos. Aí, quando condena o cara, não, ele só não pode mais ser prefeito, mas pode ser senador, pode ser deputado, e a gente tem que acabar com isso, tem que aniquilar com esses que estão danificando, que estão roubando. Se não tem intenção de roubo, tudo bem, mas causou dano ao erário público, o dinheiro do pagador de impostos, e ele tem que ser punido e extirpado da política. Caro Nonato, se permitir, por gentileza, eu quero primeiro dizer para o meu nobre colega que a lei da improbidade não beneficia quem comete roubo, quem comete desvio. Essa é uma lei que foi elaborada há 30 anos. E o que nós aprovamos foi aperfeiçoar, porque existe, sim,
proporcionalidade entre quem, digamos, você está falando aqui de roubo ou furto, mas a lei nem fala nisso, porque a lei é questão de multa. É quem cometeu alguma digamos, atecnia, né, alguma pequena infração, sem dolo e sem dano ao erário. É preciso distinguir isso. Aqui não tem dano ao erário. Então, a lei veio aperfeiçoar porque há claramente uma diferença, uma desproporcional. Quem comete, por exemplo, até na lei de crime, quem comete um desvio de pegar uma caneta não é a mesma coisa de quem comete um crime, né, contra a vida das pessoas. Há uma diferença de proporcionalidade. Né? Me perdoe, eu sou advogado, como tal, a legislação, tanto penal como administrativa, ela é proporcional. E nesse caso aqui que nós estamos falando, a lei não beneficia, o que nós aprovamos não beneficia nada, tem nada a ver com roubo, com desvio, com isso. A lei veio aperfeiçoar quem comete infração de pequena, sem dano ao erário, né? Sem dolo, né? E que o administrador, muitas vezes, ele é imputado a responsabilidade de multa sem, de fato, ele ser o corresponsável. Então, a lei veio aperfeiçoar na minha legislação, viu, colega Heitor? Por isso, nós temos essa visão diferenciada de interpretação, porque eu acho que a lei veio clarear acerca do fato em julgamento, evitando distorções, divergências e evitando, sobretudo, cometer injustiça com quem não cometeu dolo e com quem não cometeu nenhum tipo de desvio e dano ao erário. Eu vou aproveitar e dar um exemplo que está nas manchetes de hoje. 21 prefeitos e ex-prefeitos do Ceará começam a responder junto ao Tribunal de Contas da União por possível uso irregular do Fundo de Manutenção do Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, é o antigo Fundef. Segundo as ações, pelo menos 108 milhões de reais que deveriam ter ido para a educação básica acabaram destinados a escritórios de advocacia. Muitos deles já não estão à frente mais da administração. Esse tempo, esse retardo em cobrar a justiça, que o eleitor muitas vezes reclama, entrou com recurso, vai empurrando com a barriga. Os senhores não acham que esse é um tempo que poderia ser muito mais ágil a justiça no caso? Concordo, Nonato, porque o brasileiro, como eu já disse e reiterei algumas vezes, já se cansou de tanta desculpa, porque quem cai em descredibilidade, num caso desse, uma aprovação de uma lei dessa, a toque de caixa, foi colocado em urgência, 24 horas aprovado, lembrando que o próprio autor dessa lei, ele foi aos microfones da casa e pediu mais tempo ao nosso presidente da casa, Arthur Lira, dizer que não colocasse em votação, porque tinha mudado com o substitutivo, tinha se mudado todo o projeto, e nós não tivemos tempo para, de fato, aperfeiçoar. Essa nova lei foi um retrocesso. Não tem desculpa para o mau uso do dinheiro que é do pagador de impostos. Então, se foi utilizado de forma incorreta, ele tem que pagar por isso, e eu reitero mais uma vez que a lei, essa nova lei, essa alteração, ela prejudica as investigações, o andar, porque ela limita tempo. Antigamente tinha um tempo mínimo. Hoje eles retiraram o tempo mínimo e colocaram um tempo, limitaram o tempo que pode ser investigado. Então, eles amarraram o Ministério Público, não teve tempo suficiente para debater e se alterar. Ela foi piorar. É um retrocesso. E lembrando mais uma vez, se foi mal utilizado, o gestor ele tem que pagar por isso. Coloque como se fosse sua empresa. Se você tivesse um gerente que aplicou esse dinheiro, que investiu de forma errada, aí você vai dar uma promoção, um aumento salarial para ele. Pelo contrário, você vai demitir ele. E o brasileiro quer sim demitir, fazer o recall de muitos políticos que utilizaram de forma errada o dinheiro que é do pagador de impostos, e a gente tem que combater a corrupção e não facilitar, dar brechas para leis como essa daí, que a gente vai dizer, não, isso aí foi uma pequena infração. Não tem diferença de R$10 para R$1.000. Infração é infração, e a gente tem que apertar a corrupção ao invés de abrir brechas. Eu quero agradecer a muitos internautas que estão participando,
Nós agradecemos, são muitos, então não dá para citá-los todos aqui, mas se alguma pergunta for endereçada a algum dos nossos debatedores, por gentileza, que indiquem o nome. Deputado José Ayrton, por gentileza. Olha, Nonato, é claro que nós temos um problema do tempo de julgamento, né? Infelizmente, o Poder Judiciário, a estrutura, inclusive, dos tribunais de contas, acaba atrasando os julgamentos. E isso acontece em todas as esferas. Nós precisávamos aperfeiçoar a legislação para obrigar o julgamento dentro dos prazos estabelecidos para evitar postergação desses julgamentos. Então, nesse caso aí, que você citou com relação aos gestores que foram imputados, né, desvio de aplicação de recursos na área da educação, são vários, né? Infelizmente, esse é um atraso que a legislação e os próprios tribunais, eles acabam atrasando o julgamento. Então, nós precisamos dar celeridade para que haja julgamento daqueles gestores e todos que cometem desvio de recurso público, para que, de fato, haja uma penalidade correspondente ao dano que foi causado. Não é o caso, vou repetir mais uma vez, não é o caso da lei que nós aprovamos agora de aperfeiçoar a lei de improbidade administrativa, porque, vou repetir, deixar claro, que nós aprovamos, e eu fui a favor, porque eu não gosto de cometer injustiça, foi aperfeiçoar a lei de improbidade, no caso, vou repetir, de multa de pequenas infrações sem dano ao erário. É preciso deixar isso claro na cabeça das pessoas, para não confundir quem cometeu dano ao erário, quem houve desvio, que houve uma versação. Então, essa lei aí, que nós aprovamos para aperfeiçoar, não acoberta roubo, desvio de qualquer natureza. Ela apenas aperfeiçoou esse caso que eu já coloquei aqui, em erros de simples caráter formal, sem nenhum dano ao horário, sem intenção do gestor. Então, foi aperfeiçoar. E isso é coisa natural, porque nós temos que melhorar a legislação, e como essa foi uma lei de 1990, há 30 anos atrás, né, veio, a meu ver, para melhorar e aperfeiçoar e punir com rigor aqueles que, de fato, cometem desvio, que é o caso desses casos aí que você citou aí, esses gestores que tiveram conta rejeitada pelos tribunais, e principalmente no caso de recurso da educação, esses têm que ser apenados com muito rigor e deveriam ser julgados há muito tempo. Essa é uma falha da estrutura do poder judiciário brasileiro, dos tribunais. E aí, meu caro colega Heitor, nós precisamos ter uma legislação que obrigue os juízes, os desembargadores, os conselheiros dos tribunais, para que eles julguem os casos com celeridade e não deixe essa situação ser acumulada. E o cara sai da gestão e fica aí o acúmulo desse julgamento e, em alguns casos, até prescrevendo, porque o crime ele não é eterno. Nem quem mata uma pessoa, o máximo tempo de pena aqui no Brasil são 30 anos, não tem pena de morte no Brasil. Então, depois de 30 anos, mesmo o cara cometendo um delito gravíssimo, ele é prescrito a pena. Então, nós que temos que evitar a prescrição dos crimes e as pessoas serem julgadas no seu devido tempo, com celeridade, para que a justiça e o erário não possam ser prejudicados. É isso, Donato. É como eu estou dizendo, aquele que mata uma pessoa, ele mata uma pessoa. Mas o mau gestor e o corrupto, ele mata muitos. Nós tivemos aí um exemplo na pandemia, na gestão
de dinheiro que era do povo, dinheiro público, dinheiro federal, e aí muitos morreram com a má gestão de muitos. Falta respiradores, faltou muita coisa. Então, o mau gestor, ele não pode ter, ele tem que ser imprescritível, porque ele mata muitos. Então, sou totalmente contra essa prescrição. Gestor corrupto, mau gestor, ele tem que ser extirpado da política. O brasileiro não aguenta mais isso. Eu vejo que a intenção do deputado Zé Ayrton foi até boa, mas essa lei foi votada e aprovada em 24 horas. Até o autor pediu para que nós tivéssemos mais tempo no debate e não tivemos. Tivemos aí nota dos juízes, do Ministério Público, contrário, porque estava amarrando, amordaçando as investigações deles. Então, não tem essa de nós queremos apenas os que roubaram, os que cometeram pequenas infrações. Isso é incorreto. Nós tivemos aí várias brechas nessa lei, como eu disse, favorecendo o nepotismo. Tem que provar agora a intenção. O cara bota a mãe, bota a irmã, e aí vou ter que provar que a intenção não era nepotismo. Isso está errado. Você amordaçar tempo, você tirar a prescrição, colocar o tempo de investigação. Então, tem muita coisa errada que foi aprovada, infelizmente, que a sociedade não aprova. A sociedade não aprova. Isso é um erro. Então, continuo contra essa prescrição, como você bem disse aí, Nonato. Ela é errada. Ela é muito errada. E não tem justificativa para essa lei ser aprovada. Veja que a intenção do nosso colega José Ayrton foi até boa, mas foi ruim. A lei em geral, a sociedade não apoia, e nós vamos ver os frutos da corrupção, infelizmente, nos anos a seguir, com leis como essa, que traz descredibilidade para o nosso meio político, aprovar esse tipo de tema. Deixa eu fazer uma pergunta aos senhores ouvintes que estão indagando aqui. Na verdade, além da lei de improbidade, existem outros meios, outras leis que punam o administrador que conduza algum tipo de ilicitude? A lei de improbidade, ela é a mais séria porque ela retira os direitos políticos dele. Porque a gente quer tirar o mau gestor da condução da política. Uhum. E aí muitos deles vão para a prefeitura, depois vão ser deputados federais, vão ser senadores, vão ser governadores, vão ser secretários, ministros. Eles não têm seus direitos políticos cassados. A lei de improbidade, quando ela foi criada, ela foi exatamente para isso, para retirar. É o que eu geralmente digo, não é a política que faz ladrões, são ladrões que entram na política e aí eles causam esse tipo de problema. Então, a lei de improbidade ela é a mais séria. Existem as instituições, outros órgãos que podem combater, mas a mordaça, vimos aí com a Lava Jato, vamos ver que operações como essa nunca mais vão acontecer, porque a gente está dando brecha com leis como essa. Eu já estou no final, vou dar a oportunidade agora ao deputado José Ayrton, lembrar aqui, para o ouvinte também, que nos últimos 10 anos, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, houve no país mais de 18.700 condenações por improbidade administrativa, transitadas em julgado, com decisão final, no caso, nos tribunais federais e estaduais. Isso tem feito justiça, deputado? Olha, primeiro, Nonato, eu quero pedir calma ao meu colega aí, deputado Heitor, que não se pode comparar crimes de natureza administrativa com crimes pessoais, porque você já pensou, viu, cara, Heitor, se nós fôssemos aqui imputar os crimes, né, e as penalidades que o presidente Bolsonaro já cometeu, com a sua omissão, com o seu negacionismo com relação às vacinas e diante dos graves, da quantidade de mais de 540 mil pessoas que foram a óbito no país. Então, não dá para comparar essa questão pessoal de crimes com a questão de improbidade, né? Eu queria fazer essa restrição. Segundo, a lei de improbidade é uma lei que, a meu ver, trouxe enormes benefícios
para punir de forma rigorosa aqueles que cometem delitos e desvios com o dinheiro público. Nós temos, além dessa lei de improbidade, outra legislação, inclusive a lei anticorrupção, que foi uma lei de 2013, né, que foi aprovado na época do governo da presidente Dilma Rousseff, que também é uma lei muito importante que veio trazer todo um arcabouço institucional de luta, de combate contra a corrupção no nosso país. E nós, infelizmente, apesar de todo esse conjunto que nós temos da legislação de improbidade, da lei anticorrupção, inclusive essa lei aqui, ela não pune só os gestores, ela pune inclusive empresas corruptoras. É uma lei muito importante, a lei anticorrupção. No entanto, diante do que você colocou aí, Nonato, é que nós temos uma quantidade imensa de julgados, de ações, que acabam, pelo fato delas não terem, né, um julgamento como deveria, com celeridade, acaba indo para um processo de prescrição e beneficiando aqueles que cometeram delitos, né, de corrupção e que, infelizmente, acabam muitos voltando porque a lei trouxe, né, esse favorecimento com a prescrição desses delitos. Então, a meu ver, o que nós precisamos é ter uma lei mais rigorosa com relação aos julgamentos para evitar prescrição de qualquer tipo de delito, de qualquer natureza. Nós precisamos exigir, cobrar dos tribunais uma legislação com início, meio e fim dos julgados, porque essa é a questão muito séria que a gente tem com o acúmulo dos julgamentos atrasados nas cortes nacionais e que leva à impunidade. E é evidente, quando você demora a julgar, né, a injustiça já está feita. Então, nós precisamos aperfeiçoar a lei para que ela possa ser julgada com mais celeridade, além da lei que eu lhe falei aqui, da lei de anticorrupção, da improbidade, a questão da lei de acesso à informação. Essa é uma lei também importante que nós aprovamos em 2011 no governo também da presidente Dilma. E, portanto, a meu ver, nós temos problemas sérios, até porque, olha, o Brasil, além de tudo isso, viu, nós temos a lei de transparência da gestão administrativa. Deputado, é por conta do tempo. É por conta do tempo que eu estou... Nós temos esse conjunto de elementos que poderia facilitar a agilidade, o julgamento desses casos. Então, a meu ver, nós temos uma legislação bastante contundente, a lei de improbidade, a lei de anticorrupção, a lei da transparência, a lei da ficha limpa. Então, nós temos um conjunto de legislações no país, mas nós precisamos aperfeiçoar a legislação para que, de fato, a gente possa ter os julgamentos com celeridade e que a justiça possa, de fato, ser implementada. Obrigado, deputado. Eu estou sem mais tempo, só para dar ao Heitor a oportunidade dele falar aqui no final sobre citações feitas aí. Deputado Heitor. Nonato, agradeço a todos da Band News por essa oportunidade, agradeço ao colega deputado José Ayrton, que mesmo estando em campos ideológicos diferentes, divergentes, como todos perceberam, mesmo assim o respeito, ele faz parte e o debate, ele é importante para a nossa democracia. O que eu quero finalizar dizendo é que nós não podemos deixar brechas, abrir brechas para a corrupção. Eu não falo com raiva, eu não estou aqui com raiva, exaltado, eu falo com muita paixão no meu coração e como um cidadão que não aguenta mais ver tanta corrupção e desculpa esfarrapada dos políticos para ficar aprovando leis que abrem brecha
para a corrupção. Então, nós temos aqui endurecer, retirar direitos políticos. Basta você, que está aí do outro lado escutando, pense como se fosse sua empresa. Imagina um gerente seu que investe o teu dinheiro que você poupou, que você guardou na sua poupança, o cara coloca num fundo, coloca em um investimento que você vai perder. Então, não existe essa de mau gestor, de ter a intenção. A lei abriu graves brechas para impunidade, para o nepotismo, para a prescrição, para a corrupção. Então, é por isso que eu falo de forma muito apaixonada contra e serei sempre contra a corrupção. Então, muito obrigado a todos que ouviram, que Deus abençoe a todos e um beijo aí no coração de todos. Obrigado. Muito obrigado pela sua participação, pelo do deputado José Ayrton Cirilo. Só para finalizar, ilustrar aqui o presidente da Câmara, Arthur Lira, que pediu urgência na tramitação do projeto. Ele foi condenado na primeira instância em 2 ações por improbidade administrativa na Justiça Alagoana. Os atos pelos quais o deputado foi condenado aconteceram quando ele integrava a Assembleia Legislativa de Alagoas e continua sem realmente pagar pelo prejuízo que deu. Obrigado a todos pela participação. A gente não tem mais oportunidade. Abraçando a todos. Abraço. Os ouvintes da Rádio Bandeirante, agradecendo a vocês esse espaço, abraçando meu colega Heitor. Mas esse é o problema central, viu? Ok, é a questão de tempo, assim como no plenário. Nós precisamos acelerar o julgamento. Deputado José Ayrton Cirilo, assim como no plenário o senhor tem tempo e é concedido um tempo ainda mais, já foi concedido além do tempo realmente do nosso debate. A gente agradece. Grande abraço.